Você molda sua peça plástica. Como parte do controle da qualidade dessa peça, você corta ela ao meio. E ao observar a seção transversal, falta de material. Uma bolha ou um vazio interno? Afinal de contas, existe diferença entre uma bolha e um vazio interno? Tanto do ponto de vista de causas, soluções e consequências? Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de bolhas e vazios internos. Será que existe alguma diferença entre esses dois jeitos de chamar o mesmo problema, que é aquela falta de material que fica dentro da parede da peça? E se existe alguma diferença também na forma como solucionar esse problema? Bom, então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes, eu preciso te lembrar que esse é mais um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Quando você precisa limpar sua máquina, garantir uma melhor eficiência, economizar tempo e dinheiro na troca de cor, troca de material, setup de máquina, os compostos de purga Asa Clean são os seus melhores parceiros e vão te ajudar a ter um processo muito mais ágil, muito mais seguro e vai te ajudar aí a economizar tempo e dinheiro. Então, dá uma olhadinha aí como os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar no seu dia a dia e nos seus processos de troca de cor e troca de materiais. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, então já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativando o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte também, deixa sua curtida, o seu comentário e pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos para que a gente atinja um número cada vez maior de pessoas, o vídeo ganhe relevância e a gente dissemine informação técnica de qualidade para todo mundo se beneficiar. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Olha, para você se capacitar na indústria do plástico, aprender mais sobre esses materiais, processos de transformação e poder concorrer às melhores vagas nesse setor, conhece os meus cursos online. Os links estão na descrição do vídeo e está na hora de você garantir a sua vaga agora mesmo. Vai lá, escolhe o tema do seu interesse, clica no link e já faz a sua inscrição, começa a estudar e se capacitar. Finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, patrocinar os vídeos, para a gente poder continuar criando conteúdo como esse que ajuda muitos profissionais da indústria e ajuda a sociedade a usar os materiais plásticos de forma mais sustentável, então entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação para o seu produto
muito interessante. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso tema aqui então, falar a respeito de bolhas e vazios internos em peças plásticas. Tem o PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo também e a apresentação na tela. Agora aí para você, com o tema do nosso vídeo, tá? Então, o tema basicamente é o seguinte, né? Quando a gente corta uma peça plástica, quando ela tem algum problema, a gente vai fazer uma investigação e faz uma análise visual ali, mesmo que uma peça transparente a gente possa enxergar e ver que falta material ali na espessura dessa peça, normalmente a gente fala, essa peça está com bolha. Mas em alguns casos existe uma outra nomenclatura. Tem um vazio interno nessa peça. Afinal de contas, existe ou não uma diferença entre uma bolha e um vazio interno? E se existe essa diferença de o que é um vazio e o que é uma bolha, deve haver uma diferença de como solucionar um problema e solucionar o outro. E é exatamente isso que acontece, é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Lembrando que é um conteúdo patrocinado pelo Drix, então, para você que está precisando melhorar o seu setup de máquina, otimizar a troca de cor, troca de material, melhorar pintas pretas, contaminação no seu produto aí dentro da máquina injetora, entre em contato com o pessoal aqui, e solicita a sua visita técnica e sua amostra dos compostos de purga Asa Clean. Fechado? Bom, vamos lá. Vamos caracterizar o problema primeiro, né? Então, bolhas e vazios internos, a gente já falou, é quando falta material na espessura da peça. Se for uma peça transparente, como essa que estou mostrando aqui, você visualmente vai poder identificar o problema, né? Olhando para a peça, você vê, é um espaço vazio aqui dentro, né? Tá faltando material aqui na espessura dessa peça, né? Aqui tá bem exagerado, né? Tem um monte de bolhas aqui, um monte de vazios internos, né? E algumas vezes você vai ter que cortar a peça para visualizar. Inclusive, esse é um problema bastante sério e crítico, a gente vai ver algumas das consequências dele, porque se for uma peça transparente, legal, você olha para ela e percebe o problema e consegue tomar uma ação para corrigir esse problema à medida que ele aparece, tá? Existem alguns raros casos onde essa bolha é intencional, até por uma questão de design, por uma peça transparente, poder ter um efeito visual ali, né, onde isso não eventualmente vai comprometer propriedades mecânicas, mas são raros esses casos. Normalmente, quando aparece uma bolha, aparece um vazio interno, ele é um problema que precisa ser corrigido, né? Mas, se a peça não for transparente, se ela for uma peça opaca, normalmente você vai identificar que existe um problema que é causado pela bolha ou pelo vazio interno só quando esse problema ocorre. Então, a gente vai falar das consequências, mas pode ser uma quebra de peça, uma variação dimensional, um problema funcional da peça, como um vazamento, por exemplo. Tá? E aí você vai precisar realmente pegar algumas amostras dessa peça e cortar e investigar, e muitas vezes, inclusive, pode ser que esse problema seja, principalmente se forem vazios internos, a gente já vai diferenciar isso daí também, podem ser microscópicos e você não consegue enxergar a olho nu. Eu preciso colocar no microscópio para identificar que realmente ali tem um vazio interno, que a gente chama também de porosidade. Tá? Então é um problema bem complexo e muitas vezes ele pode trazer uma dor de cabeça bastante grande até que você consiga identificar o que exatamente é. Mas, em geral, uma coisa que caracteriza tanto a bolha como o vazio interno é a falta de material na espessura da peça. Tá? Seja por uma inspeção visual aqui numa peça transparente, ou seja quando você corta uma peça e enxerga ali que está faltando material, ou no microscópio que tem uma porosidade, ou até mesmo quando tem uma saliência na superfície da peça, né? um arredondamento ali na superfície da peça que você percebe que é uma bolha que está estufada, aí você consegue identificar que esse problema está lá presente, e isso caracteriza tanto um quanto o outro problema, tá certo? Então, vamos ver agora como é que a gente diferencia o que é exatamente uma bolha e o que é exatamente um vazio interno. E agora eu vou trazer algumas características de um e de outro para que você possa, então, entender que existe sim diferença entre o que é uma bolha e o que é um vazio interno e como é que a gente pode, primeiro de tudo, identificar cada um deles. Vamos falar primeiro das bolhas, tá? Então, a primeira coisa, que uma bolha, ela normalmente, e aqui eu tenho que ressaltar o normalmente, porque podem haver exceções, então, para caracterizar, você precisa correr a lista inteira e avaliar todas as características para poder chegar a uma conclusão realmente do que pode ser o problema ali, se ele é realmente uma bolha ou um vazio interno. Uma característica isolada não define sozinha esse problema, embora ela possa ser bem significativa. Mas normalmente uma bolha então tem a superfície interna lisa. Quando você
olha uma peça transparente e vê uma bolha bonitinha, que tem uma superfície da peça bem lisinha, né? Ou quando você corta uma peça opaca e vê que tem um espaço ali e a superfície desse espaço interno ali é bem lisinha, bem formada, normalmente arredondadinha, isso é uma característica muito forte de que isso pode ser uma bolha e não um vazio interno. Tá? O formato tende a ser mais arredondado, porque uma bolha, na verdade, é um acúmulo de ar, é um acúmulo de gases que está ali. Então esse ar e esses gases eles vão meio que conformar essa superfície interna e, sob pressão, eles tendem a formar uma geometria mais arredondada. Por isso que uma bolha normalmente tem essas características de uma superfície interna mais lisa e um formato mais arredondado, exatamente porque ela foi moldada pelo ar ou pelos gases que ficaram aprisionados ali na parte interna do material. Tá? Essa bolha, se ela estiver muito próxima da superfície da peça, né, a superfície da peça ela vai ficar mais fragilizada, vai ter uma espessura um pouco menor e ela pode, dependendo do material, ter a tendência de ressaltar e formar um abauladinho na superfície da peça, como se fosse realmente uma bolha que a gente tem na pele que salta para fora da peça. Então a bolha pode ter essa tendência e às vezes, mesmo numa peça opaca, você visualmente, olhando para a peça, consegue perceber que tem ali um ressalto que não deveria estar lá. Tá? Então uma bolha tem essa tendência. Tá? E aí, a gente pode até usar essa característica para fazer um teste até meio científico para identificar se é uma bolha realmente. Se você aquecer essa peça na região da bolha, e tem que ser um aquecimento bem gradual, até coloco uma observação aqui, um aquecimento gradual, de levinho, não adianta tocar fogo na peça, colocar um maçarico ali, porque não vai resolver. Um aquecimento com uma pistola de ar, por exemplo, colocando ela num forno, numa temperatura próxima ali da TG do material, da temperatura onde o material amolece um pouquinho, essa bolha, como tem ar ali dentro, esse ar vai ter a tendência de expandir e ele vai tender então a empurrar o material para fora e formar esse abaulado na superfície do material. É lógico que para isso a bolha precisa estar próxima da superfície, um material ele precisa amolecer de alguma forma ali, então se for um material que suporta temperaturas muito elevadas, pode ser que isso também não aconteça, e principalmente a peça precisa ter sido moldada há pouco tempo, normalmente menos de 4 horas, porque se for uma bolha que é antiga, já uma peça antiga, o ar que está contido lá dentro, ou que estava contido lá dentro, os gases que estavam contidos lá dentro, podem já ter permeado pelo material e já pode não ter mais nada lá dentro. Ela pode ter equalizado pressão com o meio externo e aí você vai aquecer e isso daí não vai acontecer nada. Tá? Então, esse teste aqui, se for uma peça recente que acabou de sair da máquina ali, acabou de resfriar a temperatura ambiente, se você aquecer essa bolha, ela pode ter a tendência de expandir e aí você consegue perceber que claramente é uma bolha, certo? Então, essas são as características de uma bolha. Agora, o que caracteriza então um vazio interno? Né? O vazio, ele vai tender normalmente a ter uma superfície interna mais irregular, porque na verdade o vazio interno ele é formado pela contração volumétrica do material. O vazio, ele é uma falta de material na cavidade que não se tornou rechupe. Eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo recente que fala a respeito de rechupes. Vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. E o vazio interno é exatamente um rechupe que ficou bem aprisionado no interior da espessura da peça e não formou aquela depressão na superfície e ficou interno ali. Tá? E basicamente o que ele é? Como é a contração do material que está se formando, por falta de material, ela tem a tendência de ir rasgando o interior da peça e formando esse vazio. E aí esse rasgar do interior da peça deixa a superfície interna do vazio mais irregular. A superfície e também o formato desse vazio ele vai ser mais aleatório, porque ele não foi formado, não foi moldado por um ar ou por gases que estavam ali. Tá? Ele formou em função das condições de contração do material. Então ele vai ter um formato mais aleatório. Pode ter tendência a ter um formato que forme mais cantos vivos. Então ele visualmente se distingue. Eu vou mostrar algumas imagens para você daqui a pouco. Tá? Normalmente o vazio, então, ele vai se localizar em acúmulos de massa. Então, enquanto a bolha pode aparecer em qualquer lugar, os vazios eles vão ter a tendência de aparecer onde a gente tem um acúmulo de massa, que é uma característica bastante similar ao que acontece com os rechupes
também, exatamente por conta da contração volumétrica. Tá? Então, a hora que a gente analisa tudo isso daqui, a gente consegue definir se aquele problema é uma bolha ou se é um vazio interno. Por que isso é importante? Porque para corrigir uma bolha, como as características são diferentes, ela é formada por problemas diferentes, é diferente de solucionar o problema de um vazio. A gente já vai falar das causas e das soluções daqui a pouquinho. Mas o importante o detalhe importante aqui, né? O vazio, se você aquecer e fizer a mesma coisa da bolha, se você aquecer esse vazio, ao invés de expandir, como não tem nada lá dentro, ele é vácuo basicamente, né? Ele vai tender a formar um rechupe, tá? Então ele vai colapsar para um rechupe, tá? Então, diferente da bolha, a pressão atmosférica vai empurrar isso daí para dentro e vai ter a tendência de formar um rechupe, mas de novo, tá? Primeiro que precisa ser uma peça recente, porque senão pode ter equalizado já a pressão, pode ter permeado o ar para dentro desse rechupe e aí ele não vai colapsar. E ele precisa estar próximo da superfície, porque se estiver muito lá no interior da parede da peça, não vai conseguir pegar isso daí, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora que a gente viu as características, vamos dar uma olhada visualmente o que é um e o que é outro. Então a bolha aqui eu estou caracterizando por essa superfície lisa aqui, né? A gente pode ver aqui uma peça transparente, você consegue enxergar a superfície interna, ela está um pouquinho alongada aqui, né, por conta da geometria da peça, mas você consegue perceber uma superfície interna até meio brilhante, dá a impressão que tem um brilho na superfície da peça, típico de uma bolha. Tá? E aqui na de baixo você percebe que tem uma saliência na superfície da peça, né, um arredondamento ali exatamente porque a bolha está muito próxima da superfície e ela teve essa tendência de estufar. Tá? Então aqui as características de uma bolha. E agora as características de um vazio, olha a diferença, né? Então aqui já no microscópio, então você percebe uma superfície bem irregular, né? Um formato aleatório, né? Não tem um formato, tem até um cantinho vivo aqui, parece um início de uma trinca, o que é um problema muito sério, né? Pode causar inclusive uma fragilização mais intensa da peça, a gente já vai ver isso daí, tá? Tem até um outro aqui do lado maior ainda, e você percebe também, ó, bem irregular a superfície. E aqui um exemplo mais visual, né? Que você percebe, né, uma superfície interna bem irregular, uma geometria desse vazio aí aleatória, tá? E posicionado numa região onde tem um acúmulo de massa comparado com o resto da peça. Então, as características visuais aí, tá? Mas, bom, embora elas sejam problemas diferentes, tenham causas diferentes, que a gente já vai falar daqui a pouco, e características diferentes, as consequências de ter uma bolha e um vazio interno são até parecidas. E quais são essas consequências? Bom, a primeira delas é a fragilização da peça. Você tem uma espessura que foi projetada para ter uma quantidade de material e agora tem um espaço ali que não tem material plástico. Tem ar ou tem vácuo. Tá? Então a primeira coisa que acontece é porque ter menos material, a gente tem uma peça que é mais frágil do que ela deveria ser. Tá? Então tem ali uma falta de material. Agora, a presença de cantos vivos, a gente sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de cantos vivos, vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Esses cantos vivos que podem ser formados em uma bolha que ficou mais alongada ou numa superfície mais irregular, como aquela que a gente viu do vazio interno, isso pode fragilizar ainda mais a peça, porque ele pode dar início à formação de uma trinca, de um acúmulo de tensões ali. Então a fragilização da peça, uma peça que quebra, pode estar associada à presença de bolhas e ou de vazios internos. Tá? E como eu falei, muitas vezes os vazios eles podem não ser visíveis a olho nu, podem ser microscópicos. Então uma peça fragilizada sem muito sentido, corta ela na região da quebra, coloca no microscópio, que muitas vezes você pode ver uma porosidade lá, que no fim das contas são vários vazios que estão presentes. Tá? E pode ser fragilizada também porque pode estar havendo uma degradação do material, tá, que gera gases de degradação, esses gases formam uma bolha e aí você vai ter dois efeitos combinados, né? Já tem uma bolha ali, uma diminuição da quantidade de material e ainda o material está degradado e a peça fica bastante frágil. Tá? Então, normalmente, uma consequência de bolhas e vazios internos é a fragilização da peça por esses e outros efeitos que podem estar associados. Uma outra coisa é a deformação geométrica, né? Principalmente vazios internos, como tem problema de contração, eles podem ter aí um emperamento associado também. Tá? As bolhas também, elas podem levar a diferença de refrigeração, de como o material solidifica e esfria em regiões diferentes e com isso trazer também contração diferencial e deformação geométrica, empenamento. Tá? Então é outra coisa que pode estar associado tanto com um quanto com o outro. Alterações estéticas, porque visualmente
você pode ver ali uma bolha saltadinha, uma peça transparente, você pode enxergar a bolha, pode enxergar um vazio interno, e isso pode trazer algum problema visual que não é aceito para aquela peça, tá? Uma variação dimensional também, né? Principalmente vazios, porque como tem ali a questão de uma contração diferenciada, você pode ter uma variação dimensional, e as bolhas também, por conta da diferença de como a pressão é transmitida pelo material e pelas bolhas, né, pelo ar que ficou, os gases que ficaram aprisionados ali, você pode ter uma variação dimensional, uma inconsistência de ciclo a ciclo, tá? Peças com baixo peso, tá faltando material ali, então a peça teria um peso teórico e você não tem aquele peso porque não tem todo o material que deveria ter dentro da cavidade. Tá? Agora, no fim das contas, você pode pensar, pô, a peça está mais leve, pô, legal, estou economizando material. Mas no fim das contas, se você for ver, olhando a peça como um todo, macroscopicamente, ela tem menor densidade, e, portanto, é o que representa a falta de material e, portanto, uma fragilização da peça pode estar associada aí, principalmente quando a gente fala de microporosidade, né? Aqueles vazios internos que não são visíveis a olho nu, tá? E lógico, como eu falei, tudo isso pode levar a inconsistências de peça a peça, né, ou de ciclo a ciclo, que vão perpetuando esse problema e aí você não consegue mais estabilizar o processo. Tá? Então essas são as consequências de ter tanto uma bolha quanto um vazio interno. As consequências são bem parecidas, seja de um e seja de outro. Tá? Você pode ter também problemas funcionais, né? Se a bolha ou o vazio interno estiver localizado numa região funcional da peça, uma área de vedação, né? Em alguns casos, até a própria porosidade ela é tão intensa que pode permear pela própria parede do material, né? Então você pode ter vazamento, baixa resistência química, né? A porosidade, principalmente, substâncias químicas podem penetrar por ali e ter uma maior área de contato com o material. E isso pode fragilizar quimicamente o material. Enfim, uma série de problemas funcionais que podem estar associados, e aí vai ser muito específico da peça que você está trabalhando. Então, uma peça que às vezes não realiza a função que ela deveria realizar, pode ser porque tem presente ali uma bolha ou um vazio interno. Tá? Bom, legal. Como é que eu corrijo esse problema? E aí vem, de novo, o importante de saber se é uma bolha ou um vazio, porque bolhas têm causas diferentes do que vazios internos e, portanto, têm soluções diferentes, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, começando com as bolhas, né? Primeira causa que pode levar ao aparecimento de bolhas é ar aprisionado na massa fundida. Né? Ar mesmo, ar atmosférico que ficou preso ali na massa plástica e ficou preso na peça quando ela solidificou. Tá? Então, ele pode ser causado por um excesso de velocidade de injeção, que não deu tempo desse ar ser ventilado pela cavidade do molde, né? Então o material entrou tão rápido na cavidade que aprisionou o ar ali antes dele poder ser ventilado, e aí ele formou uma bolha. Então, se você reduzir ou otimizar a velocidade de injeção, pode ser que você consiga eliminar essa bolha. Tá? Mas também pode ser necessário melhorar as saídas de gases. Pode ser que esse ar não esteja sendo ventilado porque as saídas de gases são deficientes. E aí, muitas vezes, até mexer na velocidade de injeção pode não surtir um efeito. Então, melhorar as saídas de gases pode ser uma saída interessante. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre saídas de gases. Card aqui em cima para você poder assistir. Tá? Pode ser ainda necessário rever o posicionamento dos pontos de injeção. Por conta de padrões de fluxo, principalmente quando você tem peças com furos ou divisões de frente de fluxo, dependendo de como essas frentes de fluxo se encontram, pode ser que o ar não tenha oportunidade de ser direcionado para saídas de gases. E aí esse ar vai ficar aprisionado ali entre essas frentes de fluxo e você não vai conseguir tirar ele de lá. E muitas vezes a única forma de corrigir isso daí é mudar a posição do ponto de injeção para que essa frente de fluxo se forme ou se encontre numa região onde seja possível construir uma saída de gases e ali eliminar essa bolha que forma ali. Tá? Um outro caso que pode acontecer é o ar já está aprisionado na própria massa fundida ali dentro do canhão da máquina. Né? E normalmente isso acontece quando a gente tem excesso de descompressão, que é aquele recuozinho que a gente dá na rosca depois da dosagem ou depois da injeção. Só que esse recuo normalmente suga ar atmosférico pelo bico da máquina para dentro do canhão e em alguns casos isso pode levar ao aparecimento de ar dentro da massa plástica ali no momento da injeção, forma um bolsão de ar ali na frente e se mistura tudo com o material, é a hora que ele vai para dentro da cavidade e não consegue ser eliminado. Tá? Então, às vezes se você tem um excesso de descompressão, pode ser interessante diminuir um pouquinho e corrigir esse problema. Ou trabalhar com uma contrapressão um pouquinho maior
para forçar um pouco mais o material ali, a massa plástica, e jogar esse ar para fora. Isso é especialmente importante se houver entrada de ar pelo funil da máquina. Dependendo das condições, dependendo do material, dependendo de como é a granulometria, pode ser que tenha admissão de ar pelo funil e aí uma contrapressão um pouquinho maior pode ajudar nisso daí também, tá? Cuidado aqui com a contrapressão, é para não cisalhar demais o material e não levar a um excesso de temperatura que causa problema de gases de degradação, que aí pode até piorar o problema das bolhas, tá? Então, gases de degradação são outra causa e que normalmente vão estar associados com a temperatura da massa excessiva, tá? Então está muito quente o material e aí ele está degradando, está gerando gases que ficam aprisionados na massa e vão gerar uma bolha na peça, ou excesso de tempo de residência. Material que fica muito tempo dentro da máquina, dentro do canhão da máquina. Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre tempo de residência, card aqui em cima, tá? E esse tempo de residência em excesso, então, vai degradar o material, gerar gases que geram as bolhas, tá? Então aí você tem que corrigir, e normalmente a correção de tempo de residência pode ser necessário, inclusive, trocar de máquina. A sua máquina pode estar muito grande para aquele material, tá? E finalmente, uma outra causa de bolhas pode ser excesso de umidade. Embora o excesso de umidade ele tenda a mostrar outros problemas antes das bolhas, pode acontecer com alguns materiais que não sejam tão problemáticos com umidade do ponto de vista de degradação. Pode ser que a umidade em excesso no material ali volatilize dentro do canhão da máquina, forme os gases ali, o vapor de água, e ele vai formar então as bolhas. E aí a solução é secar o material, certo? Bom, então essas são as causas e soluções das bolhas. Você vê que se for uma bolha, está aqui o script para você poder solucionar o problema, né? Agora, se você identificou que o seu problema é um vazio interno, agora as soluções são outras, porque um vazio interno, na verdade, é falta de material na cavidade por algum problema de processo. Muito semelhante ao vídeo do reschup, que eu já deixei o card para você poder assistir, tá? Só que, de novo, o vazio interno é um reschup que ficou aprisionado no centro da parede da peça. E, portanto, as correções são muito parecidas com corrigir um reschup, tá? Ajustar as condições de recalque, tempo e pressão. Tem o vídeo sobre recalque aqui, nesse card, tá? Então, ajustar as condições de recalque para garantir que você vai colocar material, compensar a contração volumétrica desse material e eliminar todos os espaços vazios dentro da cavidade. Verificar o dimensionamento dos pontos de injeção, porque pode ser que o ponto de injeção esteja muito pequeno e mesmo com um recalque otimizado, a pressão de recalque, ela para no ponto de injeção e você não consegue transmitir essa pressão para dentro das cavidades, o que acaba sendo ineficiente do ponto de vista de eliminar esses vazios. Verificar dimensionamento do sistema de alimentação, porque pode ser uma limitação não do ponto de injeção, mas dos canais, é a mesma coisa, então o recalque para nos canais de alimentação. E verificar o colchão, né? O colchão é o que transmite a pressão para dentro das cavidades. E se você não tiver colchão ali, você não vai conseguir transmitir essa pressão para dentro das cavidades. Tem um vídeo sobre colchão aqui nesse card, tá certo? Bom, em alguns casos excepcionais pode ser necessário otimizar o design da peça, porque as peças podem ter acúmulos de massa demasiados, e aí, por mais que você corrija o problema, ou tente corrigir o problema com ajustes de processo, pode ser que você não consiga eliminar 100% desse vazio interno, tá certo? Eu fico muito curioso para saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo, como ele te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que insights ele te trouxe para desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Então me conta aqui embaixo como esse vídeo te ajudou. Me fala também o que você acha. Tem mais alguma coisa para adicionar aqui a respeito de bolhas, vazios, modos de solucionar, modos de identificar esses problemas? Conta pra gente aqui, deixa um comentário para que a gente possa incrementar ainda mais esse conteúdo. Me fala sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudam aí no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.